Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema da nossa nova unidade, tá bom? Então, relembrar um pouquinho também os conteúdos que nós trabalhamos aí no bimestre passado, né? Então, falamos sobre a importância do planeta Terra para nós, para os outros seres vivos, falamos sobre a questão da organização dos planetas no sistema solar, né? E como que isso influencia na nossa existência, na nossa sobrevivência aqui no planeta. Falamos também sobre esses movimentos que o planeta faz, os mais importantes, né? De rotação e translação, que são muito importantes para as nossas vidas e para a vida dos animais e das plantas e de todos os seres vivos aqui do nosso planeta, né? Então, tudo isso se conecta, tudo está ligado, né? Então, tudo isso são coisas que a natureza trouxe para nós e que influencia na nossa existência, na nossa sobrevivência aqui no planeta Terra, tá? Hoje nós vamos falar sobre os vegetais. Quanto os vegetais são importantes para nossas vidas, né? Como que eles são utilizados pelos animais, como que eles são utilizados pelas pessoas, então como que eles são importantes, né? Quais são as características dessas plantas, como a gente pode classificá-las, né? Então nós vamos começar a pensar sobre isso na nossa aula de hoje, tá bom? Pensando então, pessoal, sobre a importância das plantas, né? Então, na nossa casa sempre tem uma plantinha, né? Pode ser um vasinho de flor, pode ser uma plantaçãozinha de hortelã ou de manjericão, né? Na casa da nossa avó sempre tem uma plantação, uma plantinha que elas usam para fazer um chá, para colocar na nossa comida, né? Para como usar como tempero na nossa comida, ou para fazer algum remedinho natural, né? Uma folhinha de boldo, aquelas coisinhas mesmo de vó, né? Então, as plantas, elas estão presentes na nossa vida, né? A gente tem, sempre em algum lugar que a gente vai, a gente tem contato com as plantas, seja de uma forma ou de outra, né? Seja uma florzinha que está na nossa casa só para trazer uma alegria, um brilho, né? Uma corzinha, ou uma plantação mais específica, né? Por exemplo, na casa da minha mãe, ela tem plantação de hortelã, ela tem plantação de boldo, ela tem manjericão, ela tem vários temperinhos que ela tem aí na casa dela e que ela usa no dia a dia para auxiliar aí na manutenção da nossa vida. Por quê? Essas plantas, gente, elas trazem muitos benefícios à nossa saúde, né? Tem muitos medicamentos que eles são feitos a partir dessas plantas. Então, elas são muito importantes aí para nossas vidas, né? O que a gente vai pensar agora também é que elas têm essas diferenças, né? Mas elas estão sempre presentes nos lugares quentes ou mais frios, né? Então, elas podem estar próximas ou distantes umas das outras, mas elas sempre ocupam um lugar importante no planeta Terra. Então, pensando como que são as vegetações aí ao redor do mundo, né? Eu já vivi num país que as estações eram bem assim, especificadas. Por exemplo, o calor era só calor mesmo, e o frio era só frio. Então, as plantas, elas tinham essas modificações dependendo da estação. E elas mudavam muito, assim, era uma mudança muito drástica. Aqui no nosso país, a gente não vê muito essa mudança porque o frio não é tão forte, né? O calor está sempre aí balanceado com uma chuva, com um dia com uma temperatura mais baixa, né? O clima aqui no Brasil varia muito. Em outros países cujas estações são bem certas, as plantas elas sofrem muitas modificações, né? Então vamos pensar como que são aí as plantas ao redor do mundo. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre como que são aí a questão dessas mudanças das vegetações ao longo das estações do ano em outros países, né? Pensa num país que você gostaria de visitar e aí você pode até pensar nas características das plantas desse país, tá bom? Mas lembrando que elas são muito importantes para a nossa existência e para os seres vivos que habitam conosco aqui. Além de estarem presentes em diferentes paisagens, elas são utilizadas na alimentação, que foi o que a gente conversou no slide passado, né? E também na fabricação de móveis e objetos. Então, a gente vê muita coisa hoje feita a partir da vegetação, né? É muito utilizado, traz muitos benefícios para nossas vidas. Pode ser um produto medicinal, né? Um remedinho caseiro, até um remédio mesmo
formulado à base de uma planta, né? Então, existem muitas variedades que são feitas a partir das plantas, né? Da questão da importância dessas plantas para nossas vidas, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, eu quero considerar as primeiras ideias que vocês têm, né, sobre essa importância, tá bom? Então, eu quero que vocês respondam aí essa perguntinha no caderno de vocês. Qual é a relação existente entre as plantas e a manutenção da vida? Então, como que elas são importantes para as nossas vidas? Como elas são importantes para as vidas dos animais, né? Como que elas nos ajudam, né, gente? Como que as plantas nos beneficiam? Então, eu quero que vocês registrem as primeiras ideias de vocês, né? A gente sempre faz isso, a gente parte do que vocês já sabem sobre esse tema para continuar aí pesquisando, nos aprofundando sobre o tema e conhecendo mais, tá bom? Então eu quero que vocês registrem no caderno de ciências de vocês as informações que vocês já conhecem sobre as plantas e como que elas podem nos beneficiar, tá bom? Aí na próxima aula nós vamos compartilhar essas primeiras ideias de vocês e conhecer um pouquinho mais sobre esses benefícios das plantas para as nossas vidas, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa aula para vocês. Tchau.